Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ouvir a leitura do verso 1 até o verso 5. Atos, capítulo 1, de 1 a 5. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinham escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo depois de poucos dias. Até aqui, queridos, vamos orar mais uma vez. Pedimos, Pai, que o Senhor nos conforte o coração com os cânticos que nós acabamos de entoar para o louvor da Tua glória. Pedimos também que nos deis entendimento agora, quando iniciamos essa jornada desse livro maravilhoso que o Senhor nos deu, no cânon das Escrituras, e pedimos iluminação, discernimento, sabedoria para aplicá-lo à nossa vida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens no livro de Atos. Nosso objetivo é cobrir todos os seus 28 capítulos. E o propósito é entender o sentido dele, o que é que ele representou quando ele primeiro foi escrito, há 2000 anos atrás, e qual a mensagem para o dia de hoje. Como manda a lógica, é importante que nós comecemos com questões introdutórias ao livro. Então, hoje à noite vai ser mais um tom de aula. Vamos fazer de conta que estamos todos no seminário, ou no Instituto Bíblico, ou na Escola de Teologia, e nós vamos estudar as coisas mais importantes referentes à introdução ao livro de Atos, porque isso vai nos ajudar, uma vez que a gente lança o fundamento e responde essas perguntas cruciais. Então é fácil você construir em cima do livro, uma vez que a gente sabe o que é o livro de Atos, o que é que ele está fazendo aqui na Bíblia e para que ele foi dado. Então, eu peço a sua atenção, porque nós temos aqui cerca de 10 questões relacionadas com o conhecimento do livro que nós iremos abordar nessa noite. O primeiro deles é a importância do livro. Vocês têm conhecimento de que esse não é o único livro de história que foi escrito durante o início da igreja cristã. Mas outros livros que não esse, eles foram considerados como apócrifos. Eram livros cuja autoria ninguém sabia ao certo, ou então eram livros que foram escritos com o nome de alguma personagem bíblica importante, por exemplo, os Atos de Paulo. Ninguém sabe quem escreveu e, evidentemente, era um livro que foi da imaginação de alguém. Então, diante os vários livros de história da igreja ou história das personagens do Novo Testamento que surgiram no primeiro século, na verdade eles aparecem mais no segundo século, a igreja cristã entendeu que esse aqui é que era inspirado por Deus, não menos porque foi escrito por alguém que era companheiro de dois dos principais apóstolos, que era exatamente Pedro e Paulo. Então, considerando a proximidade apostólica de quem escreveu esse livro, ele foi recebido no cânon como sendo inspirado, como sendo palavra de Deus para nós. Portanto, ele tem uma importância muito grande, que pode ser resumida da seguinte maneira. Primeiro, ele continua a narrativa do Evangelho de Lucas. Quem escreveu esse livro, ele, na verdade, escreveu uma obra dupla. A gente tem que lembrar disso quando for estudar Atos, que ele é o segundo volume de uma obra de 2. O primeiro volume é o Evangelho de Lucas e o segundo é a sequência do Evangelho de Lucas. Enquanto que o Evangelho de Lucas traça a história de Jesus Cristo, o livro de Atos traça a história dos seus discípulos. E a gente sempre deve lembrar essa sequência.
E, como tal, o livro de Atos, ele traça a história do cristianismo desde a ressurreição de Cristo até a época em que o apóstolo Paulo estava em Roma, preso, mas ainda pregando o evangelho desimpedidamente, que é Atos capítulo 28, verso 31, que é o último versículo. Esse é o único livro do Novo Testamento que pode ser chamado de histórico. E ele narra o progresso da igreja, liderada pelos apóstolos, em levar o evangelho de Cristo ao mundo. Ele pode ser considerado como o primeiro livro de história da igreja cristã. Mais adiante vai surgir um livro muito importante também para nós, para o conhecimento dos princípios, que é a história eclesiástica escrita por Eusébio no século IV. Mas Eusébio, em grande parte, imitou o estilo de Atos. E, é claro, não era inspirado por Deus. Portanto, esse livro é único entre os livros do Antigo Testamento. Também a exclusividade dele, ou a importância dele, reside no fato de que ele faz uma ponte entre as cartas e os evangelhos, porque ele fornece o contexto histórico e geográfico tanto das cartas quanto dos evangelhos, especialmente as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Sem o livro de Atos, pouco nós saberíamos a respeito do ministério de Pedro, do ministério de Paulo, e nem do contexto em que o restante da literatura do Novo Testamento foi produzido. Por isso que uma regra muito boa para os pregadores e estudiosos é, quando você for estudar uma carta ou um evangelho, procure localizá-lo historicamente e geograficamente através do livro de Atos, porque isso dá o pano de fundo, isso ajuda a gente a entender melhor o porquê daquela carta ter sido escrita, quando ela foi escrita, a quem ela foi destinada e assim por diante. Geograficamente, o livro de Atos tem um movimento, ele se inicia lá em Jerusalém e passa pela Palestina até Roma, que era o centro político do Império. Então, há um movimento na história. Muita coisa aconteceu no primeiro século, é óbvio. O livro de Atos, ele toma eventos selecionados. Ele não se pretende e nem poderia ser um livro exaustivo de história da igreja, mas ele está interessado em narrar o desenvolvimento geográfico, como a igreja cumpriu aquilo que Jesus mandou. Começando em Jerusalém, vocês vão até os confins da terra anunciando o evangelho. O livro de Atos, ele tem como objetivo mostrar como os discípulos fizeram isso. Então, ele tem um movimento geográfico. Começa em Jerusalém e ele termina em Roma, que era exatamente aquilo que Jesus queria que os discípulos pregassem. Historicamente, o livro de Atos cobre um período muito curto. A história relatada aqui é dos 30 primeiros anos do cristianismo. Dependendo da datação exata, talvez 29 ou 32 anos, mas em torno de 30 anos, que não é muito, mas é o período que ele cobre, os primeiros 30 anos da história da igreja cristã. E, teologicamente, ele funciona como uma ponte entre a igreja apostólica, a primeira igreja cristã, e a igreja de todas as épocas. E aqui eu tenho um ponto que é muito importante. O livro de Atos, ele vai narrar esses 30 anos que ele cobre nesse movimento de Jerusalém para Roma, é um período específico e único na história da igreja, porque marca a transição do Antigo Testamento para o Novo, quando o Evangelho deixa de ser exclusividade da nação de Israel e passa a ser o Evangelho para todas as nações. E Deus levantou um grupo único de pessoas para administrar essa transição, que foram os apóstolos. E isso foi feito, podemos dizer que mais ou menos termina quando a capital do império é alcançada, porque ali está o apóstolo Paulo, que Deus levantou exatamente para cumprir isso aí. Portanto, a gente precisa ter cuidado em não normatizar os eventos que são narrados no livro de Atos, porque tem coisas ali que são pertinentes àquele momento único, como, por exemplo, a existência de apóstolos. A existência de apóstolos se justifica exatamente porque era necessário que Deus levantasse um time de pessoas inspiradas por Ele, com autoridade dada por Ele, capazes de fazer sinais e prodígios iguais a de Jesus Cristo, com habilidade e inspiração para escrever as Escrituras
e assim fazer essa administração. Uma vez que ela foi feita, é desnecessário a presença de apóstolos hoje. Então, se você disser assim, eu quero apóstolo, tem apóstolos hoje, porque no livro de Atos tinha apóstolos. Sim, mas no livro de Atos também eles vendiam todas as coisas. Na igreja de Jerusalém, todo mundo vendeu os bens, as propriedades e deu para os pobres. Você faz isso também? Então, tem muita coisa no livro de Atos que vai ser difícil você querer implementar hoje. Então, nós precisamos ler dentro do contexto e dentro do propósito, do escopo do livro, uma vez que ele relata esse período que é um período único, um período exclusivo. Por outro lado, e aqui eu preciso trazer a balança para o equilíbrio, o livro de Atos contém princípios permanentes da ação de Deus que devem servir como referencial para a igreja de todas as épocas. Ali nós encontramos o Espírito Santo levantando pessoas, capacitando pessoas, convertendo multidões. Ali nós vemos as igrejas em comunhão, as igrejas enviando missionários. Ali nós vemos os missionários chegando nas cidades, iniciando o trabalho, pregando em praça pública. São princípios do crescimento da igreja, princípios da organização da igreja. A gente vê o apóstolo Paulo nas igrejas que ele fundava, nomeando ou elegendo presbíteros e diáconos para poder dar continuidade ao seu trabalho, falando para a gente do princípio importante do discipulado. Então, nós podemos, mesmo que Atos se ocupe com um período específico da história da igreja, ainda assim, Deus nos ensina através de narrativas. E há muitos princípios da ação de Deus, válidos universalmente e eternamente, que podem ser tirados do livro de Atos. Senão não valia nem a pena a gente estudar o livro de Atos. Se porque ele trata de um período específico da história da igreja, não tem nenhuma validade para nós hoje, estamos fazendo o que aqui? Eu posso ler apenas por curiosidade, para saber como foi que tudo começou. Mas se não tiver aplicação para nós, se não pudermos tirar alguma implicação para nós, nosso tempo aqui está sendo perdido. Então, por um lado, a gente tem que ter cautela para discernir aquilo que é exclusivo daquele período e que está associado com o ministério apostólico. E, segundo, sabedoria para ver os princípios que Deus ali nos ensina através da narrativa de como o Senhor Jesus, usando aquela igreja, abençoou milhares e milhares de pessoas nos 30 primeiros anos depois da sua morte, depois que ele subiu aos céus. Muito bem, isso aqui é sobre a importância do livro de Atos. Em segundo lugar, como eu disse, são só 10 pontos, Acabamos o primeiro, vamos para o segundo. O primeiro era o maior. Uma curiosidade a respeito do título do livro, que também tem tudo a ver com o conteúdo dele. Como vocês sabem, o título Atos dos Apóstolos, ele foi dado pela igreja e não por Lucas. O livro não tem título. A obra, no original, no grego, ela vem sem título. Mas, num certo sentido, esse título, Atos dos Apóstolos, ele não é muito acurado, ele não é muito preciso, porque Atos não pretende dar um relato detalhado da atividade dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, depois que ele subiu aos céus, na sua ressurreição. Porque, além do apóstolo Paulo, só 3 apóstolos são mencionados. Na verdade, são João, o apóstolo João, que aparece no livro de Atos como uma figura silenciosa, ele não dá um pio no livro de Atos. Tiago, que é morto, é o primeiro a morrer, é o primeiro mártir e logo desaparece de cena. E Pedro, que sai da narrativa no capítulo 12. Pedro só aparece de 1 a 12. Do capítulo 12 em diante, quem aparece é o apóstolo Paulo. Então, Atos dos Apóstolos não é um título exatamente correto, porque Lucas selecionou alguns apóstolos. E dentre eles, 2 têm as suas atividades e os seus sermões narrados, que são Pedro, com alguns sermões escritos por Lucas, e Paulo, também com alguns sermões escritos por Lucas, descritos por Lucas aqui, registrados aqui, e também suas obras e suas atividades missionárias. Por isso que algumas pessoas, uma vez que Atos se concentra nas atividades missionárias de Pedro, na primeira parte do livro, e nas atividades missionárias de Paulo, na segunda parte do livro, alguns então acham que
seria melhor o título Os Atos do Senhor Ressurreto ou Os Atos do Espírito Santo, porque o que o autor do livro de Atos pretende é narrar as atividades dessas principais figuras do cristianismo primitivo, que foram Pedro e Paulo. Agora vamos pensar um pouquinho, já citei que o autor é Lucas, vamos pensar um pouquinho a respeito da autoria do livro de Atos. Como eu disse, tanto o Evangelho quanto o livro de história que se segue depois, chamado de Atos, eles são anônimos, eles não vieram com o nome do autor, bem como os demais evangelhos, eles não têm o nome do autor. Então, nós sabemos que foi Lucas, o médico amado, por algumas dicas que nós temos no Novo Testamento. Primeiro, nós sabemos que tinha um companheiro de Paulo chamado Lucas, que ele era grego e que ele era médico. Nós lemos em Colossenses 4,14, Paulo dizendo: Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações. Em 2 Timóteo 4,11, Paulo diz: somente Lucas está comigo. Filemão 24, Paulo cita Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas como seus colaboradores. E aí nós vemos que no livro de Atos, vários eventos que são narrados na sua segunda parte, são narrados na primeira pessoa do plural, nós. A narrativa vai assim: Paulo e os seus companheiros foram para a cidade de tal. E quando chegaram lá, nós começamos a pregar o evangelho na sinagoga. Opa, o que é que isso significa? Que quem escreveu o livro de Atos se juntou à equipe de Paulo naquela cidade. Então, essas sessões nós são várias, se você quiser anotar depois, Atos 16, 10, Atos 25, Atos 21, 1, Atos 27, 1, anotaram? Você pode ver no vídeo depois. Essas passagens são as chamadas sessões nós, onde o autor se inclui na narrativa. Aí quando você compara os locais onde esse cidadão se inclui na narrativa com as cartas que Paulo escreve, onde Lucas é mencionado, um médico amado, e você então percebe que o livro de Atos só poderia ter sido escrito por alguém de grande cultura e conhecimento, você, por eliminação, chega no nome de Lucas. Ele era o único dos companheiros de Paulo que estava com ele na época em que a sessão nós começa e que teria a capacidade para escrever um livro com tanta erudição, aliás, é o grego desse livro, é um dos melhores do Novo Testamento. Então, era uma pessoa extremamente capaz. Então, Lucas, o médico amado, é a pessoa que se encaixa nessa descrição. Além disso, nós temos o testemunho, isso aqui é o que a gente chama de testemunho interno, né? Nós temos também o testemunho externo. O Cânon Muratori, que é a primeira lista dos livros canônicos do Novo Testamento e que data de 170 depois de Cristo, já traz a seguinte declaração: Lucas é o autor do Evangelho e de Atos de todos os apóstolos. Isso já final do século II, que é quando aparecem as primeiras listas de livros canônicos. Ireneu, um pai da igreja, que escreveu no ano 180, se referindo a Atos como sendo a obra escrita por Lucas. E Eusébio, o historiador que eu já mencionei, escreveu sua obra em 325. Na sua história eclesiástica, ele apresenta uma série de fontes que apoiam a autoria de Lucas. Então, para nós que recebemos estas evidências como sendo certas, não há dúvidas de que quem escreveu o livro de Atos foi um companheiro de Paulo, que o acompanhou em várias viagens, provavelmente um discípulo de Paulo, a gente não sabe quando ele se converte, mas ele era grego, uma pessoa extremamente culta, e é ele quem escreve. Ele estava com Paulo na prisão, lá no final na prisão relatada aí no final do livro, em Roma, e é provavelmente, então, o autor desse livro que nós temos aqui. Aí a gente pergunta, como é que ele, então, sabia de tudo o que ele sabe aqui? Porque o livro é muito rico, tem muita informação de muita gente, de muitos lugares. Então, quais são as fontes que Lucas usou? Bom, na segunda parte não é difícil. Ele presenciou grande parte dos eventos, né, que ele narra na primeira pessoa do plural, nós. Ele foi companheiro de Paulo,
e de Paulo, com certeza, aprendeu e ouviu tudo relacionado com a história do apóstolo, que está narrada aqui a partir desde a conversão dele até a prisão dele. Certamente Lucas, em Paulo, ele tinha a fonte principal de informações para a segunda parte, e para a primeira parte a gente recorre ao início do Evangelho de Lucas, onde ele diz que ele começou a escrever fazendo uma pesquisa detalhada, conversando com testemunhas oculares. Provavelmente ele consultou fontes orais, fontes escritas, que já circulavam naquela altura. Ele era um pesquisador, e ele saiu se informando com um, se informando com o outro. Ele tinha acesso aos apóstolos, conforme nós vamos ver aqui. Então, ele teve fontes escritas, que ele menciona no início do Evangelho de Lucas, e fontes orais também, fora o seu próprio testemunho. Então, era uma pessoa que estava bem informada, pesquisou essa obra que ele escreveu, e nos deu essa riqueza de conhecimento que é esse livro extraordinário. Uma questão, aqui vamos para a quinta questão, que é também uma questão muito interessante, é a quem esse livro foi destinado. Pense bem, escrever livros naquela época não é tão fácil como hoje. Não é tão fácil como hoje. Hoje a gente escreve um livro, só precisa ter um computador e cabeça, né? Uma fonte, algum conhecimento, e você escreve aquilo ali. E não custa nada, a energia do seu computador, talvez, não é? E o cafezinho que você toma enquanto você está ali escrevendo um livro. Naquela época, para escrever um livro, era muito caro. Tinha a questão dos pergaminhos, tinha a questão do tempo, você praticamente, né, porque era tudo à mão, assim, o negócio. Quando você pega por exemplo, manuscritos do século I, II, III, você vê o cuidado com que eles foram compostos, feitos, escritos. Então, era um negócio que levava tempo. E agora imagine você distribuir aquilo ali. Né? Quem iria distribuir? Hoje você faz uma cópia, né, você escreve o seu original, você pode mandar 10.000 cópias por e-mail para 10.000 amigos que você tenha, né, a custo zero. Mas naquele tempo você tinha que copiar, né, na mão, olhando e copiando. Então o processo editorial e de publicação de um livro era extremamente caro, extremamente caro. Então a pergunta é, a quem interessaria um livro sobre história do início da igreja? E para quem Lucas escreveu? E como é que ele conseguiu que esse livro chegasse a ser o que é hoje? A resposta está no início do livro no Evangelho de Lucas, e aqui no verso 1 do capítulo 1 do livro de Atos. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Aqui na introdução a Atos, talvez porque já usou o termo no seu Evangelho, Lucas não se refere a Teófilo pelo título. Em Lucas capítulo 1, no verso 3, ele diz assim: eu quis te dar por escrito, excelentíssimo Teófilo. Então, a primeira dica aqui é que esse Teófilo, ele seria uma pessoa da nobreza. O termo excelentíssimo seria traduzido hoje, no nosso coloquial, como Vossa Excelência. Se você disser Vossa Excelência, era o mesmo excelentíssimo daquela época. Então, era um nobre, e provavelmente alguém que estava bem posicionado no Império Romano, de alguma forma, e, portanto, alguém em condições de bancar a obra. E ele foi selecionado de propósito, ele era um novo convertido, a gente lê isso no início do Evangelho de Lucas, ele era um novo convertido, que estava sendo catequizado, aparece essa expressão, traduzido como instruído, mas no grego é catequizado. Ele estava sendo catequizado nas verdades a respeito de Cristo e da igreja. E devido à sua alta importância e à posição que ele ocupava, era estratégico que ele tivesse uma cópia do Evangelho a respeito de Cristo e da história da igreja cristã que se seguia. Então, nós cremos que Teófilo era essa pessoa ideal a quem Lucas escreve a sua obra, Lucas Atos, porque além de ser uma pessoa distinta, era alguém que tinha condições de distribuir, mandar fazer cópias e disseminar o livro de Atos.
Por isso, nós entendemos que esse cristão desconhecido, ele entrou para a história como sendo o destinatário da obra Lucas Atos. Fora disso, não sabemos de mais nada, a não ser pelo título excelentíssimo Teófilo. Talvez oficial romano, a gente não sabe direito. E, como eu disse, é provável que tenha sido patrocinador, tanto para as cópias quanto para a distribuição do Evangelho. O fato de que Lucas escreve para uma pessoa não limita a sua obra, porque ele escreve destinando a uma pessoa, mas ele escreve para uma audiência que ele sabe que vai ser muito maior. Se é que a nossa reconstrução dos fatos aqui parece plausível. Alguns outros, eu vou citar apenas porque isso é comum, alguns outros entendem que, na verdade, Teófilo não é uma pessoa, mas é um pseudônimo, um apelido para a igreja, porque a palavra Teófilo, em grego, significa aquele que ama a Deus. Então, Lucas, para disfarçar que ele estava escrevendo para a igreja toda, ele usou o nome Teófilo. Eu creio que a primeira hipótese é mais atraente, não é? Era um indivíduo excelentíssimo, né? Por que excelentíssima igreja, então? Fica meio sem sentido, né? Então, a primeira hipótese, eu acho que responde melhor por todas as questões, explica muito bem o surgimento desse livro. Sobre a questão da data, isso é uma questão bem polêmica, e deixa eu ocupar vocês aqui um pouquinho com uma questão que é meio acadêmica, mas que talvez algum de vocês, se forem fazer seminário numa escola que não tenha compromisso com a palavra de Deus, com certeza vão ouvir essa explicação. Tem duas datas sugeridas para o livro ter sido escrito. A primeira data seria uma data no século II, já depois que, se Lucas existiu, já teria morrido, se os apóstolos todos já tinham morrido, a igreja estava bem avançada, teria sido escrito no século II, o livro de Atos. E ela seria uma obra, ela não é historicamente, Atos não seria uma obra historicamente confiável. Ela foi escrita no século II por alguém que queria passar uma visão romântica da igreja, e ignorando, ou tentando encobrir a grande tensão que havia no cristianismo apostólico entre Pedro e Paulo. O cristianismo de Pedro era ainda muito ligado à lei de Moisés. Pedro teve dificuldade, inclusive, em pregar o evangelho a Cornélio. Deus teve que ser convencido de que precisava pregar o evangelho aos gentios. E, portanto, o cristianismo de Jerusalém, ou da Palestina, era um cristianismo que o pessoal ainda seguia as leis de Moisés, já que a maioria era de judeus convertidos. Já Paulo foi levantado para pregar os gentios. Paulo não pregava circuncisão, não pregava as leis dietárias, não seguia nenhuma das práticas judaicas. E o cristianismo paulino, portanto, ele era mais flexível, ele era mais aberto do que o cristianismo petrino, que seria o cristianismo defendido por Pedro lá em Jerusalém. Então, eles dizem que tinha essa tensão. O livro de Atos procura reverter isso. Quem é que primeiro prega aos gentios no livro de Atos? Pedro. Quem é que preside o concílio de Jerusalém para dar a palavra final dizendo que os gentios são bem-vindos na igreja? Tiago. Quem é que faz um voto e rapa a cabeça no livro de Atos? Paulo. Quem é que circuncida o seu cooperador, Timóteo? Paulo. Então eles dizem, está vendo? O livro de Atos, ele reverte, ele apresenta Pedro como apóstolo dos gentios e Paulo como um judeu praticante, para poder mostrar que não tinha tensão nenhuma no século I na igreja, não tinha conflito nenhum. Eu espero que depois, isso aqui é o tipo de coisa que você vai encontrar numa escola liberal. Tá certo? Então, pense bem quando você for estudar teologia, que escola você vai escolher. Porque você vai encontrar um professor do Novo Testamento, liberal, que vai seguir essa linha aqui, embora ela já tenha sido descartada há muito tempo. Eles dizem que essa posição ainda continua sendo, apesar de ter sido descartada já, mas ainda alguns acham interessante, e dizem então que no catolicismo do século II é que a igreja faz a síntese, especialmente depois que o cristianismo
judaico, cristianismo de Jerusalém, ele foi extinto com a queda de Jerusalém no ano 70. Então, o que prevalece é o cristianismo de Paulo, com toda a sua ênfase na graça, justificação pela fé, e Paulo se torna o verdadeiro autor do cristianismo, enquanto que o genuíno, o primeiro cristianismo, que era o de Pedro, ele some no pano de fundo, não é? Então, só de ler isso aí só de falar isso me dá aqui um enjoo no estômago, porque foi isso que eu tive que ler durante 4 anos, estudando para o meu doutorado, né? Você tem que ler todo esse tipo de coisa. Eu dou graças a Deus que eu saí crente de lá, né? Mas escapei por um fio, faltou isso aqui para eu perder minha fé, porque os caras, não parece persuasivo esse tipo de argumento, parece interessante, não é esse tipo de argumento? A segunda data para nós, que sabe que isso tudo aí é confusão dos cabras, né? Que fica procurando chifre em cabeça de cavalo. A segunda data é uma data no 1º século e provavelmente na época em que Paulo estava preso. Por que a gente acha que o livro de Atos foi escrito no 1º século e aí talvez no ano 59 ao ano 63? Bom, primeiro porque essa outra teoria ela já foi largamente descartada. Ela foi proposta por Ferdinand Bauer, que era um professor de Novo Testamento da escola de Tübingen, na Alemanha. O cara era um liberal e ele usou a dialética de Hegel, tese e antítese produzindo uma síntese. A tese, o cristianismo de Pedro, antítese, o cristianismo de Paulo, a síntese e a Igreja Católica. Uma vez que a dialética de Hegel, como modelo filosófico, já foi descartado, a teoria também foi descartada com ela. Ninguém hoje mais segue Hegel em termos de compreensão filosófica do mundo e da realidade, não é? Além do mais, outros estudiosos têm feito estudos, têm produzido pesquisas que demonstram que apenas alguém com um conhecimento do 1º século poderia ter escrito os detalhes da narrativa que você tem. Porque os detalhes que Lucas tem, por exemplo, da viagem de Paulo de barco, aquele naufrágio, o nome dos lugares, as rotas que eram seguidas, era um conhecimento que seria impossível se a pessoa não fosse do 1º século e não tivesse de alguma forma participado de tudo aquilo. Então nós cremos que o livro, ele foi, entre outros argumentos, ele foi escrito entre o ano 59 e o ano 63, assim. Outra coisa, a igreja nunca teria aceitado o livro de Atos no 2º século, porque já há referência a ele bem antes disso, bem antes dele já tem referência a isso. Entre o ano 59 e 63, antes da queda de Jerusalém. Por quê? Primeiro, o livro acaba quase que abruptamente com Paulo pregando o evangelho em Roma, preso. Não é assim que o livro acaba? Paulo preso em Roma, pregando o evangelho desimpedidamente. Não há registro no livro de Atos de fatos importantes que ocorreram naquele período, como, por exemplo, o incêndio de Roma e a primeira perseguição romana contra os cristãos que aconteceu no ano 64. O livro de Atos não conta o martírio de Pedro e Paulo, que aconteceu provavelmente no ano 67, por ordem de Nero. O livro de Atos não fala da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, e muito menos não há menção do resultado do julgamento de Paulo, que estava lá preso em Roma. Se Lucas sabia de tudo isso, ou se o autor de Atos escreveu no século II, ou numa data depois da destruição de Jerusalém, esses fatos eram extremamente importantes e precisariam ser contados. Entretanto, o livro acaba com Paulo preso em Roma, e nós estamos aqui no início da década de 60, final da década de 50, início da década de 60, que é a data provável. Por que o livro acaba ali? Porque ele foi escrito ali quando Paulo estava preso em Roma. O que Lucas sabia, ele escreveu, só podia escrever até onde ele sabia, que foi exatamente aquela razão. Se Lucas sabia de tudo, por que não relatou esses eventos que eu mencionei? É porque ainda não tinham acontecido. Portanto, uma data razoável para nós é que o livro de Atos foi escrito entre o ano 59 e o ano 63. 4 anos depois, Paulo vai morrer decapitado lá em Roma. Bom, sobre o tema geral do livro, eu já mencionei que o objetivo, Lucas resume o primeiro volume aqui no verso de 1 a 4, quando ele diz que escreveu o primeiro livro,
relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Isso aqui é o resumo do Evangelho de Lucas. O resumo do que ele vai escrever agora, nesse segundo volume, que é o livro de Atos, está no verso 8, que nós veremos no correr da exposição. Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou para a sua própria autoridade. Verso 7, Jesus falando. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui Lucas dá o tema do segundo volume, que é o livro de Atos. O testemunho dos apóstolos no poder do Espírito Santo, começando em Jerusalém, passando por Judéia e Samaria e até os confins da terra. E o livro acaba exatamente com ele na capital do império, que é Roma. O alvo de Lucas, portanto, quando ele escreve esse livro para Teófilo, já estou aqui no ponto 8, é narrar o progresso do Evangelho até Roma. Ele queria apresentar a história da igreja, um relato histórico das origens do cristianismo, com o objetivo de mostrar que a fé cristã se baseia em fatos históricos, enquanto que o Evangelho narra os fatos históricos referentes a Jesus, o livro de Atos narra os fatos históricos referentes à igreja, com o propósito de edificar Teófilo na sua fé santíssima e depois espalhar o conteúdo para onde fosse possível. É isso que ele diz na introdução do Evangelho. Ele diz que tem como alvo confirmar Teófilo nas verdades que Teófilo havia escutado. Lucas 1, de 1 a 4. E assim, através da narrativa, Lucas deseja despertar a fé de Teófilo, mostrando que aquilo que ele crê não é conversa, não é lenda, mas são fatos, coisas que de fato aconteceram. Tanto a vinda de Jesus ao mundo, Evangelho de Lucas, quanto a continuação da fé cristã através dos apóstolos, livro de Atos. Esse é o objetivo da obra. A gente não pode deixar de perceber também que Lucas tinha um objetivo apologético. O cristianismo foi muito atacado pelos judeus e pelos gentios no primeiro século. Você vai encontrar aqui no livro de Atos, por exemplo, defesas contra acusações dos judeus. Os judeus geralmente acusavam os cristãos de falar mal do templo, da lei, de negar a circuncisão, o calendário sagrado, a dieta religiosa. Entretanto, Lucas mostra aqui no livro de Atos que quem era judeu e se convertia continuava sendo judeu praticante. Por isso que quando Paulo chega em Jerusalém, a uma certa altura, Tiago vai conversar com ele e diz, olha, temos aqui milhares de judeus que creram e são todos praticantes da lei de Moisés. Então, não tem problema um judeu convertido continuar nas tradições do seu povo, desde que ele saiba que a salvação é pela graça, pela fé em Cristo Jesus, e não pela guarda daquelas coisas ali. Mas se ele quiser culturalmente guardar os ditames da lei de Moisés, ser um bom cristão não significa ser um mau judeu. Então, o livro de Atos está o tempo todo mostrando os judeus convertidos ainda como praticantes da lei, como que para dizer, olha, a gente não... Nosso problema é você querer pegar a lei de Moisés e colocar em cima de quem não é judeu. Mas para quem é judeu, quiser seguir o calendário religioso, não comer carne de porco, não comer sangue, celebrar 3 festas, as 3 festas dos judeus, tem de circuncidar os filhos, não tem problema, é judeu. Isso aí faz parte da tradição e da cultura, mas não queira colocar isso em cima dos brasileiros, por favor, porque nós não somos judeus. Então, Atos, ele traz uma apologia, uma defesa dos cristãos contra as acusações dos judeus de que eles estariam pervertendo a lei de Moisés. Ou também... É interessante que o livro de Atos constantemente mostra que os procuradores e as autoridades romanas nunca viram falta nenhuma nos cristãos. Quem causava encrenca eram os judeus pegavam os cristãos, levavam diante dos tribunais e os procuradores diziam, isso aí é uma questão da religião de vocês, eu não quero me meter com vocês. O próprio Paulo sendo julgado pelo menos 3 vezes, em todas as 3 vezes as autoridades romanas dizem, não tem nada contra esse homem.
Paulo só vai para Roma porque ele resolveu apelar para César, porque ele estava vendo que tinha um complô para acabar com a vida dele. Mas as autoridades romanas, no livro de Atos, não perseguem a igreja, quem persegue são os judeus. Então, há um tom apologético também aqui, e alguns acham até que foi em defesa de Paulo. Lucas escreve o Evangelho e o livro de Atos para defender Paulo, que estava preso, aguardando julgamento. Todas essas finalidades, elas são importantes e elas continuam a falar para nós até o dia de hoje. Por último, gente, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente chamaria de a teologia de Atos. Eu vou usar esse termo com muito cuidado, porque a teologia de Atos não é diferente da teologia do Novo Testamento. Quando a gente fala da, por exemplo, teologia de Atos, o que há de específico naquela narrativa que é meio distinto dos demais livros? Porque, embora todos os autores do Novo Testamento são unânimes nos fatos, na narrativa, no propósito da vinda do Senhor Jesus, sua morte e ressurreição, entretanto, eles narram de uma perspectiva diferente. Por exemplo, a carta aos Hebreus, ela é única no Novo Testamento. Ela trata de temas que as outras cartas não tratam, como, por exemplo, Cristo como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Onde é que tem mais isso no Novo Testamento? Lugar nenhum, só na carta aos Hebreus. Cristo como nosso sumo sacerdote, a comparação de Cristo, superioridade de Cristo sobre os anjos, só na carta aos Hebreus. Então, cada autor do Novo Testamento tem aquilo que lhe é peculiar, aquilo que é distintivo, e isso faz com que o Novo Testamento seja essa riqueza de conteúdo. Uma mesma história vista de diferentes perspectivas. Senão bastaria ter um livro só. Né? O Novo Testamento ser um livro só. Mas essas 2 dezenas de livros, exatamente porque Deus quis nos dar um quadro amplo para uma coisa extremamente complexa e rica, que é a vinda do seu Filho ao mundo e o que ela significa. Nós sabemos que Lucas escreveu Atos para narrar a Teófilo o progresso do Evangelho, desde Jerusalém até Roma, e ao fazer isso, Lucas narrou aquela história de acordo com as convicções teológicas que ele tinha. E isso sem alterar os fatos, e sem editá-los e sem acrescentar a eles. E para um número grande de estudiosos, o arcabouço teológico de Lucas é aquilo que a gente chama da história da salvação, ou seja, a atividade de Deus na história, com o objetivo de levar avante a salvação que vem sendo prometida desde o Antigo Testamento. Deixa eu dar aqui algumas explicações. Lucas, ele vê os fatos que acontecem com a igreja no livro de Atos como sendo a continuação histórica do que aconteceu no Evangelho, que, por sua vez, é a continuação histórica do que aconteceu no Antigo Testamento. Então, existe uma continuidade. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Evangelho, que é o mesmo Deus do livro de Atos. Esse Deus age na história, ele realiza determinadas coisas com o objetivo de salvar o seu povo, o povo que ele amou e escolheu antes da fundação do mundo. Algumas evidências aqui que eu vou só citar rapidamente. Primeiro, os eventos que Atos registra, para Lucas, eles ocorrem como cumprimento da vontade de Deus. Por exemplo, lá em Atos 2, 23, quando ele fala da morte de Jesus, ele diz que Jesus morreu de acordo com um determinado desígnio e presciência de Deus. Quando a oposição se levanta contra a igreja, lá em Atos 4, depois dos apóstolos terem sido chicoteados, eles oram assim: Senhor, conforme a tua vontade, se levantam contra ti nessa cidade as autoridades, conforme tu disseste que haveria de acontecer, conforme o Senhor determinou. Então, Lucas vê a história como sendo guiada pela determinação de Deus. As coisas acontecem pela vontade de Deus. Outra coisa aqui, quase tudo que acontece em Atos de importante é visto como cumprimento de alguma profecia da Escritura ou está de acordo com a Escritura. Por exemplo, o derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Pedro, quando vai pregar, como é que ele começa? Isso que aconteceu é o cumprimento da profecia de Joel 2:28. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Derramamento do Espírito conforme a profecia. A missão aos gentios, capítulo 13, verso 47, fundada nas
palavras dos profetas, a entrada dos gentios na igreja. Tiago usa uma palavra de Amós para justificar em Atos 15. A rejeição de Cristo por parte dos judeus. Paulo cita os profetas em Atos 28, 25. Praticamente todo evento importante no livro de Atos é seguido por alguma referência às Escrituras, como para dizer, isso que eu estou narrando é história sagrada, ele não está narrando história secular. Ele está narrando história sagrada. E quem controla a história é a Escritura, é a vontade de Deus. É isso que a gente chama de história da redenção. Os atos salvadores de Deus que ocorrem dentro da história secular. Dentro da história do mundo, tem a história da redenção, que é a intervenção de Deus pontualmente realizando eventos que vão culminar na salvação do seu povo. Além disso, a cada etapa do progresso missionário, Lucas fala como Deus interveio. Por exemplo, o Espírito Santo agindo diretamente, Atos 13, 2, Atos 15, 28, Atos 16, 16, anjos vindo para ajudar os apóstolos e o povo de Deus, Atos capítulo 5, Atos capítulo 8, 27, profetas anunciando o que é que Deus ia fazer, Ágabo 2 vezes, Atos 11 e Atos 20, e às vezes o próprio Senhor que aparece a Paulo para dizer, fica em Corinto, porque eu tenho muita gente aqui nessa cidade. Então, o livro é cheio de interferências sobrenaturais de Deus a cada evento que acontece, mostrando então com isso que o tema de Lucas é dizer que esse movimento geográfico dos discípulos do cristianismo, lá de Jerusalém, até os confins da terra, até Roma, era alguma coisa dirigida pelo próprio Deus. São os atos do Espírito Santo, os atos do Senhor ressurreto. É interessante que aqui no capítulo 1, verso 1, do livro ele diz assim, escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando as coisas que Jesus começou a fazer. Então, no Evangelho, Jesus começa a fazer. Aqui no livro de Atos, ele continua a fazer. E nós vivemos em Atos 29, que o livro de Atos termina no capítulo 28, né? E nós somos o capítulo 29 de Atos. O capítulo que não terminou ainda, onde Cristo continua a fazer e a operar através da sua igreja a redenção do seu povo. Amém? Por fim, o livro pode ser resumido em duas grandes partes, já mencionei. Na primeira, fala da igreja de Jerusalém e de Pedro. Na segunda, a missão aos gentios e de Paulo. E o progresso é geográfico. De Jerusalém, a palavra vai para Samaria, depois para as costas do mar, depois para Damasco, Antioquia, Chipre, Ásia Menor, Europa e, finalmente, Roma. E de lá para o mundo, e de lá para o Brasil, e de lá para Pernambuco, e de lá para Recife. Até nós aqui. É o capítulo 29, não é, que nós estamos vivendo. Eu quero terminar com as aplicações. Primeiro, eu espero ter mostrado para vocês a importância desse livro. E eu quero confessar para vocês que, apesar de há muitos anos ter reconhecido a importância desse livro, essa vai ser a primeira vez que eu vou fazer uma exposição nele. Sim, verso a verso. Então, eu estou me sentindo tão desafiado quanto vocês, talvez, diante da enormidade de informações que a gente tem aqui. Segunda coisa, a necessidade que a gente tem de manter em vista seu caráter narrativo. É um período específico da história da igreja, eu já mencionei, como, por exemplo, a venda dos bens, a gente vai chegar lá, lançar sortes para substituir Judas, ninguém faz isso mais na igreja, né? Vamos eleger oficial da igreja, vamos lançar sorte aí, né? Para ver quem vai ser oficial da igreja. Ninguém faz mais isso, pode ser que tenha alguma igreja que faça, né? Mas que eu conheça, não. Então, fazia parte daquele período. A presença dos apóstolos, por exemplo. Então, a gente precisa lembrar que é um livro maravilhoso que narra os 30 primeiros anos em que os apóstolos estavam vivos e eles estavam realizando um trabalho extraordinário de implementação, fundamentação, enraizamento do Evangelho naquele continente de lá para o mundo todo. Segundo, é bom lembrar também que Deus revela princípios universais e eternos através das narrativas, como, por exemplo, o poder do Espírito para convencer as pessoas, a necessidade de continuar a evangelizar o mundo. Como eu disse, nós estamos vivendo o capítulo 29 de Atos. Que Deus nos guie, queridos, nesses dias em que estaremos entrando a fundo nesse livro, assim permita Deus, para que nós sejamos todos inspirados, encorajados, fortalecidos, a continuar essa missão, não é? A história não acabou ainda. Não é mais história da redenção, porque a história da redenção já foi realizada.
faltando apenas a última parte, que é a vinda do Senhor Jesus. Mas até lá nós estamos cumprindo aqui em aberto Atos 28, 29. É a nossa missão aqui nesse mundo. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse livro maravilhoso. Pedimos a Tua graça, ó Deus, nos estudos, para que sejamos inspirados por Ele, cheios de santo zelo e temor para levar adiante o Evangelho. Graças te rendemos, em nome de Jesus. Amém.